Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Davi, me conta, o que você sabe sobre córrego? Desgosto. Assim, sinceramente, que, né, viver com ele nessa situação é um caso de desastre. Ainda mais quando as pessoas jogam lixo ali, aí fica um nojo. Aí não joga só lixo, né? Joga entulho, bicho morto. E aí fica naquele estado com chance de ter manifestação de escorpiões, que é ruim para a nossa saúde, e outros animais peçonhentos também. Eu gostaria que aqui tivesse brinquedo, balanço, escorregador, várias coisas para as crianças brincarem. Eu gostaria que o córrego estivesse limpo, porque assim a gente poderia brincar dentro do córrego, nadar dentro dele, igual as pessoas de antigamente faziam. Porque até minha avó me contava que meus tios, eles nadavam dentro do córrego e eu acho isso muito legal. Então, tanto para o córrego ficar limpo, para a gente nadar dentro dele, brincar, igual as pessoas de antigamente faziam. Eu acho que eu preferia que ele fosse limpo e que ele não alagasse. E se eu te contar que essa água chega até o mar? Sério? Não, você tá zoando com a minha cara. Tenho certeza que você tá zoando com a minha cara. Você tá falando sério? Não é brincadeira não, né? Mas se eu for andando aqui, eu vou... Meu Deus, eu não sabia não. Os rios urbanos são considerados obstáculos ao desenvolvimento das cidades e a poluição de suas águas é um termômetro da ocupação humana. O córrego do Capão, em Venda Nova, na cidade de Belo Horizonte, carrega em seu leito o resultado da crescente urbanização ao seu redor. A partir de 2019, o novo plano diretor de Belo Horizonte proíbe novas canalizações de córregos da cidade. Paradoxalmente, a esperança de cimentar e esconder os problemas representados pelos rios ainda persiste no discurso dos ribeirinhos urbanos. Esse conflito é, em parte, resultado do desinteresse do poder público, que ao longo de décadas protelou ações educativas e de obras que realmente transformassem a infraestrutura que serve a essa população. O Capão possui cerca de 50 nascentes permanentes e temporárias, hortas particulares e comunitárias, uma comunidade tradicional cigana do povo Calon que vive há mais de 35 anos em sua margem. 10 escolas municipais ao longo de seus 2,75 quilômetros de extensão e 5 bairros da regional Venda Nova percorridos pelo córrego. O caminho das águas é mais do que geográfico, é um caminho histórico. Eu acho que um resgate histórico pode ser muito interessante para desvelar histórias, para aparecerem relações com a Terra ao longo dos anos, sabe? Para a gente entender como essa relação com a Terra se deu desde o Brasil colônia e as consequências para a nossa vida cotidiana hoje, sabe? E fazer uma pesquisa histórica, entender essas relações antigas com a terra, de propriedade, de uso da terra como recurso, também fazem a gente pensar, e se fosse diferente? E se fossem outras relações a serem estabelecidas com a terra, com as águas, que não essa dos recursos? Quais paisagens teríamos? Quais espaços teríamos? Quais modos de vida teríamos, né? Então, uma produção histórica, ela nos ajuda a compreender como se deu esse uso da terra,
como se deu essa lógica de fracionamento da terra de propriedade e faz a gente ter um olhar crítico de como poderia ser de outra forma. O Venda Nova é uma região que se forma junto com isso que a gente conhece como Minas Gerais, né? Então ela surge a partir dessa descoberta de ouro nessa região. Venda Nova acaba que vai ter uma produção muito pouco significativa na exploração do ouro, mas ela acaba se desenvolvendo muito como áreas que vão, grandes fazendas e tal, e que iam abastecendo essa outra região onde se produzia, né, ou se explorava o ouro. Com a queda da exploração do ouro, a função das fazendas de Venda Nova passa a ser o abastecimento da jovem capital, Belo Horizonte. Uma dessas propriedades era a Fazenda do Capão, que compunha o patrimônio de João de Deus Gomes. Papai mudou para cá em 1913, quando casou com minha mãe. E depois, de certa época, ele comprou a fazenda de Olhos d'Água. E juntou tudo, Olhos d'Água, Henrique e Capão. Porque ele herdou lá do meu avô, né? Então, ficou tudo ligado. Meu pai era fazendeiro e ele tinha lavoura, muita coisa que plantava. Na fazenda tinha engenho, fazia farinha, rapadura, tinha 2 moinhos, muita criação de porcos, galinha, gado. E ele também vendia tudo que colhia aqui em Belo Horizonte. Ele tinha caminhão, 2 caminhões, ele tinha tropa de burros, tinha carro de boi, isso tudo fazia o transporte para Belo Horizonte. Nós chegamos aqui em 64, né? Eu tinha 4 para 5 anos, né? E já chegamos, já achamos, já tinha casa, tinha algumas plantações, por exemplo, de banana, já tinha alguns pés, algumas frutas. E meu pai começou a fazer plantações, né, de horta. E aproveitando, né, que tinha água à vontade. Tinha a mina lá embaixo, igual é aqui, aí botava um caco de telha sediamente no barranco, enfiava no barranco e a água ia escorrendo. E a gente lavava a roupa, esfregava a roupa, em casa, descia com a bacia na cabeça e enxaguava lá, dava banho nos meus meninos, era lá, eu lavava vasilha lá, carregava a água na cabeça, eles com os galãozinhos e eu com a lata na cabeça para trazer para cá, né? Isso aqui era tudo mato, só mato, não tinha nada para se mudar fora aqui, nada, nada. E fiz o meu barraco e pesquei muito nesse córrego do Capão aqui, sabe? Água limpinha, que era uma beleza, né? Tudo clarinho. Pesquei muito, muito mesmo. Tinha uma lagoa ali na frente que eu também ia lá pescar, mas minha mãe. Tinha uma lagoa ali também, né? E era tudo limpinho isso aqui, né? Aí depois vem, como diz como é que eu falo, a melhoria no caso, né? Jogou esgoto no brejo, a gente não suportava a caatinga. Então, minha família veio para cá em final de 71. No finalzinho já de 71. Aqui era um loteamento que nós só tinha eu e mais uma moradora aqui na frente. E tudo era loteamento. Aí fui chegando as pessoas, né? Aqui na época a gente lavava roupa, tinha uma biquinha na Navegantes. Nós lavava roupa lá, pegava água lá e
Não, nós não tínhamos nem cisterna. Para pegar água para a gente beber e cozinhar, a gente pegava lá na esquina, no ponto do ônibus, lá que tinha uma casinha que tinha uns senhores lá que cedia água para nós na cisterna. A gente pegava água no sarinho. Carregava de lá de baixo para tomar banho. E tomar banho na bacia ainda, era bacia. Quando era final de semana, eu ia fazer a faxina. Levava todo mundo para a biquinha para tomar banho direito. A rotina dos meus pais era levantar muito cedo, né? Ajudar na parte de colher, né? Já as verduras, né? Levantava cedo, ia levar os caixotes, colocar as verduras para poder vender, né? E a gente, como criança, ajudava de alguma forma e principalmente aprendi com ele a gostar, né? Ele levava e me ensinava como plantar uma cebolinha, a tirar os matinhos, né? A famosa tiririca. Aí ele falava, ó, essa aqui você pode tirar. E assim a gente ajudava. Outra hora para buscar esterco, né? Ele colocava a gente no trator e a gente ajudava a catar. E ajudava também quando precisava passar o trator, a gente ficava em cima para arar a terra onde fazia plantações, né? Então, para a gente era diversão. Ai, tá. Quando vinha aquela chuva temporária, né, de verão, aí a navegante enchia, que vinha a enxurrada tudo dentro da navegante. Aí a gente punha as bacias grandes, a gente estava lavando roupa na bica, né? Aí a gente pegava aquelas bacias, as meninadas pegavam aquelas bacias, ia lá no princípio da navegante, punha as bacias lá, enchia de menino, de criança, e vinha correndo para a água trazendo a gente como se fosse um barco, mas nós fazíamos as bacias de barco. Era bom demais, nossa. A gente trabalhava lavando roupa e divertia. Era bom demais, nossa. E a nossa brincadeira era subir no pé de goiaba, né, pegar goiaba, entrar dentro da manilha de água para tomar banho, um jogar água no outro, né? Meu irmão fazia bichinhos com giló para a gente brincar na água, ficava ali, era essa a nossa brincadeira. Não, isso aqui onde que essas casas lá de lá, aqui o campo aí afora tudo, era um taboal. Aí meu lote não era cercado ainda de muro, era de arame, né? Aí meus cachorros viviam na piriá, no coelho, só pra vocês verem. Tinha muita saracura. Saracura ainda tem até hoje, ontem mesmo vi elas cantando ali. Mas o progresso vai chegando, né? As coisas boas dos tempos que a gente conheceu há muitos anos atrás, vai ficando para trás, né? E quando a gente criança, a minha mãe tinha muito medo de sapo. Quando o sapo subia, né, chegava lá até ela em casa e ela começava a gritar: gente, corre aqui, vem, pega o sal, e já fechava a porta da cozinha com medo do sapo entrar. Então, para nós era alegria, né, correr atrás do sapo jogando sal, para que ele voltasse para o córrego.
O plano diretor, ele traz esse lugar das conexões de fundo de vale, também das conexões verdes. As conexões verdes seriam essas vias que conectam parques, unidades de conservação, e nessas vias se estimularia um aumento da permeabilidade do solo e um aumento das árvores para criar espécies de corredores ecológicos no meio urbano. E a conexão de fundo de vale seria um tratamento dessas margens, dessas áreas de preservação permanente dos córregos, que não foram tamponados por essa lógica anterior, moderna e racionalista, e pensar nesses parques à beira dos córregos, assim. Então, quando a gente pensa em espaços verdes, principalmente dentro da cidade, é muito importante que a gente mantenha o que a gente chama de corredor ecológico, que são esses espaços verdes, como o nome diz, né, corredor, que ligam grandes áreas verdes a outras. Aqui na zona norte de BH, a gente tem duas grandes manchas verdes, né? Uma delas é o Parque Lagoa do Nado e o Parque Serra Verde. E entre elas a gente tem esse corredor ecológico do Córrego do Capão, fazendo essa ligação entre essas duas áreas na Zona Norte. E ela é muito importante, esses corredores ecológicos são muito importantes, porque é através deles que muitos animais saem de um lugar e vão para o outro. Então por isso que também tem esse nome de corredor, né? Igual quando na nossa casa a gente sai do quarto e vai para a sala pelo corredor, os animais eles transitam entre essas áreas por esses corredores. Então, às vezes uma ave que vai sair lá do Serra Verde, para ela chegar na Pampulha, ela passa aqui pelo Lagoa do Nado, e esses corredores, eles aumentam a segurança dos bichos, eles conseguem parar em certos lugares, se alimentar, descansar e para terminar para um outro lugar. Nasci aqui. Aí, perto daqui a lagoa, tinha muito passarinho, muito jacaré. Jacaré a gente encontrava com eles era brava. Encontrava com eles no caminho, passando de um corpo para outro, né? Tinha lagoa lá em cima. Cá embaixo, açude. Lá no fundo de cá tem o açude. Mais pra cá, até hoje, tem a lagoa aí, né? Essa lagoa. Quem fala que é a vida dele, que o barro da lagoa, que é por causa disso, né? Aqui eu pescava o mandi, aquele peixe que escorrega muito, o sarapó, traíra, aquele peixinho pequenininho assim que sabe como é que chama ele, não sei, é um cascudinho que tem. Nós pegava muita traíra. Peixe era bastante, né? E a gente pescava. O córrego era limpinho, né? E eu pescava com anzol, gostava de pescar. E havia bagre, tilápia, piaba. A piaba era menor do que a tilápia, mas quando ela estava adulta. E também tinha os filhotinhos, né, dela, que ficavam assim em centenas junto. Então a gente pegava aquelas piabinhas com a peneira para fazer farofa. Então não precisava nem estar dentro do córrego, só naqueles sulcos que ele abria para molhar e irrigar as plantas, a gente pegava com a peneira. Entrava naquele, molhava o pé só, pegava aquele monte de piabinha. E tinha o bagre, né, e o sarapó, que ficava mais no fundo do córrego. É onde ele entrava, né, pedia para mim e meus irmãos ficar com uma vara, fazendo no barranco, sujando a água, porque o sarapó e o bagre ficavam escondidos ali naquele barranco. Então, quando sujava, ele punha tipo uma madeira, tipo uma rede assim, e ele vinha, quando a água suja, ele andava dentro, ia com a peneira e chegava ali onde eles paravam e pegava. E muitas vezes esses sarapós, ele levava, ele como já estava trabalhando na Mannesmann, e lá eles usavam como isca para pescar peixes grandes, né? Os engenheiros que trabalhavam lá, os donos. E
ele pegava, tirava os sarapós para levar. E ele ganhou o apelido Sarapó por pegar esses sarapós e levar para lá. Ficou conhecido como Charapó. Porque embaixo era o açude. Ninguém gostava do açude, não. Tinha muito jacaré, né? E lá de cima não tinha. Lá de baixo da lagoa. Nesses corredores ecológicos urbanos, assim, como por exemplo no Córrego do Capão, a gente consegue encontrar uma diversidade de bichos bem massa, mano. Tem desde algumas aves que só usam da água mesmo para se alimentar, como por exemplo martim pescador, que é uma ave que fica empoleirada na beiradinha e ela mergulha e pega peixinhos e tal. Você tem algumas aves, tipo o socozinho e garças também, que elas gostam de ficar na beirada do córrego e pescando uns peixinhos e tal. E você também tem algumas aves muito interessantes, tipo o tapicuru, que é uma ave muito emblemática, assim, o visual dela é muito interessante. Ele tem um bico curvo e ele faz parte de uma família que são os ibis. Às vezes a gente encontra até coruja, alguns animais, assim, tanto coruja, tipo a coruja buraqueira, às vezes corujas noturnas também, tipo a corujinha do mato. Então esses espaços têm muita fauna a ser encontrada, assim, sabe? E, por exemplo, as pessoas desejam, seja no Córrego do Capão ou em vários outros córregos que atravessam essa cidade, eles querem tampar o córrego, acabar com o córrego, não quer ver a água. É como se a gente quisesse botar sempre a água para correr para longe da gente. É como se a água não fosse uma coisa que pudesse fazer parte dessa cidade. O que me move e de onde vem a minha força para estar aqui, eu acho que é a história, assim, o tempo que eu passei aqui e a diferença que tá com o Núcleo do Capão, tá com o Orla, tá aqui na horta comunitária hoje, fez na minha vida. Eu moro aqui no bairro a vida inteira e eu sempre tive muita vergonha, eu moro muito próxima do córrego, e eu sempre tive muita vergonha de morar aqui perto, de trazer amigos e passar pelo córrego, né? Sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo de forma negativa. Atravessava o córrego todo dia para ir para a escola, para ir para casa da minha avó, então tinha essa coisa daquele córrego mal cheiroso. Eu lembro que há uns 25 anos atrás, quando eu comecei a dar uma disciplina que chamava Planejamento Ambiental no curso de arquitetura, no primeiro dia de aula eu brincava com os alunos que eu dava 5 pontos para quem soubesse o nome do rio que passava para onde as águas da casa dele iriam. Aí os meninos olhavam para mim e falavam assim, rio? Que rio? Não tem rio, né? E só quando eu fui ter 20 anos, que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar os rios urbanos, que eu descobri que aquilo não era um esgoto, que córrego não é sinônimo de esgoto, né? Que aquilo é um rio e que existiam outras possibilidades para aquele rio, né? Que existe toda uma lógica urbana de crescimento das cidades que faz com que o povo pobre esteja próximo desses cursos d'água em leito aberto e que faz com que essa convivência com esse curso d'água seja tão negativa, né? E ao mesmo tempo as populações mais ricas também têm uma relação negativa com o curso d'água, que é a relação nenhuma, porque ele está embaixo de uma avenida. E muitas vezes a população demanda esse tamponamento justamente pelo desleixo que esse córrego é deixado, né? Então, diante daquele córrego morto que vira um esgoto a céu aberto, acho que, digamos, é natural que pessoas peçam para ser tamponado, porque aquilo está totalmente deixado. Diante desse cenário, a gente tem, então, uma posição que seria essa, de pedir para tamponar. Outra, muito rara, mas que existe, como a gente vê lá no Capão, dos moradores se organizarem para tentar, com o próprio trabalho, reconstruir essa mata ciliar,
plantando árvores, jardins, espécies arbóreas do Cerrado, da Mata Atlântica, espécies frutíferas, criando uma relação com as águas e com essa reconstrução da mata ciliar. Então, ele tem uma relação contraditória com esse lugar, mas também ele tem uma relação onde ele começa a resgatar este curso d'água, como a gente vê no Capão, onde eu começo a resgatar a borda do rio, onde eu penso num parque ciliar, onde eu vou resgatando essa mata que está no entorno desse curso d'água. E eu acho que essa é a prática que parece que foi criada agora, mas não, essa é a prática antiga. Aqui sempre alagou? Não, não alagava porque tinha horta e aí permanecia. O solo era molhado, mas não alagava. Tanto que tinha verduras e aí, tranquilo, não tinha enchente. Por outro lado, também, a gente vê no poder público o planejamento, o projeto de obras muito onerosas, de aumento dessa calha para resolver os problemas de enchente, mas são aumentos da calha do rio impermeabilizando, né, criando um aumento que, de certa forma, por um tempo, contém essa enchente, mas que ainda está muito nessa lógica racionalista moderna de grandes obras com muito concreto e que não pensam na relação entre humanos, seres aquáticos, rios, águas, seres arbóreos, né? Então, é como se fosse uma obra para resolver aquilo dentro de um cálculo das chuvas, dentro de um cálculo de um determinado tempo, que de fato pode resolver por um determinado tempo, mas que ainda não é pensado numa relação considerando para além dos humanos nessa cidade, sabe? A própria Avenida Vilarim, que é uma avenida que foi construída aí há 30, 40 anos atrás, que vai promovendo uma alteração significativa do que era aquele Ribeirão da Isidora. Ele vai retificando aquele Ribeirão da Isidora, vai acelerando suas águas, botando as águas para correr. E aí você fica assustado na hora que no shopping estação, todo fim de ano, aquela água que vem correndo desde lá de cima forma um grande açude debaixo da estação. E aí esse grande açude, ele se forma num lugar que, não podemos esquecer, era uma lagoa. Era uma grande lagoa. Eu construí a estação num lugar onde era uma grande lagoa. E aí ela se forma ali porque eu fui tirando aquelas várias curvas que o rio fazia, onde ele ia desacelerando, ele ia criando condições para, inclusive, filtrar água. E aí a solução é fazer uma grande bacia de retenção, quase no cruzamento ali da Vilarim com Pedro I, para poder segurar essa água. Ela é uma solução
é uma solução. Ela é inegável que é uma solução. Mas é uma solução que continua num processo de negação da própria água. Onde eu não busco associar a água como um elemento que tem que estar dentro da terra, porque terra e água são elementos que se complementam. E aí a gente vai e coloca uma grande piscina, toda concretada, que vai reter essa água, para dar tempo para ela depois continuar descendo por uma calha de concreto, onde aquela água não volta, ela só volta a entrar em contato com a terra um pouco para baixo ali do bairro Juliana, ainda. Porque o desejo é construir grandes avenidas ali e ir repetindo essa mesma trajetória. Construir sobre os cursos d'água ou construir ao lado dos cursos d'água, negando completamente essa trajetória que foi construída durante milhões de anos, numa completa arrogância, que vai marcando muito essa forma onde eu domino a natureza, eu não sou parte da natureza. Rio abaixo não mora o inimigo. A gente se comporta como se fosse. Eu tiro a água da minha casa e jogo para o vizinho que está mais abaixo. Né? Então, eu tiro a água de Belo Horizonte, tiro o esgoto de Belo Horizonte e vou impactar Sabará, que está rio abaixo colocado. Né? Então, pensar, né, na capacidade de suporte. Então, quando eu falo que criar estatuto especial, área de preservação ambiental, áreas de conservação, quer dizer, quando eu faço isso, quando eu determino que esta área é uma área de preservação ambiental, ao mesmo tempo, eu estou determinando que o seu entorno é uma área de não preservação ambiental. E esse é um discurso que ele é muito profundo. Ele é muito profundo e eu acho que ele parte, inclusive, de uma perspectiva que vem sendo construída aí num tempo mais de longa duração, onde nós dominamos a natureza. E chegar e submeter o córrego a essa lógica dessa cidade que a gente constrói é como se fosse mostrar mais uma vez que eu posso te vencer. Só que eu não te venço. Porque essa natureza ela tem um tempo que é muito mais longo do que o meu. Então ela tem tempo para me mostrar o quanto que eu sou estúpido. O quanto que eu não estou considerando as suas delicadezas. Então a gente está trabalhando com isso, com mudanças de imaginários, né? E é muito difícil mesmo, muito complicado, que é uma área o córrego é visto como uma área de despejo, né? Uma área de bota fora, violência, né? Tudo está associado ao córrego, que eu não quero ver, né? As pessoas dificilmente conseguem enxergar as belezas que tem no Capão, que são várias, né? Só de ter um córrego em leito natural, né? Só de ter, a gente tem áreas que a gente olha aqui, parece que você está no interior, parece que você não está nem em Belo Horizonte. Então, acho que a primeira coisa é essa, sensibilizar, despertar, para ver se a gente consegue sair dessa posição tão arrogante que a gente se colocou, né? Acho que uma das medidas para recuperação é reconstruir exatamente a mata ciliar desse córrego. Porque reconstruindo a mata ciliar, a gente vai proteger esse córrego das erosões, por exemplo. Outra medida é tratar as nascentes desse córrego. O projeto foi retrazer sonho para essas pessoas de ver essas paisagens, esses lugares limpos novamente. E todo mundo retrata com muito amor, com muito carinho esses períodos, né? Então eu que sou a geração, nós, né, que somos uma geração mais nova, a gente quer ver isso como era antes. Então o projeto ele também deu curso, né, para mobilizar as pessoas, a incentivar as pessoas a cuidar da nascente e ter um bom cuidado com elas. Então nesse projeto a gente falou sobre mudas que eram boas para ser plantadas na nascente. Em área de encosta, se tinha área de encosta, como era melhor para proteger essas coisas, né? Então, foi muito interessante e muito bom para a comunidade também, né? Foi muitas demandas que foram atendidas através disso.
olhando para uma cidade como Belo Horizonte, a gente vai perceber que nós temos vários cursos d'água que nascem dentro da cidade e correm em direção às suas duas bacias principais, os seus dois grandes córregos, ribeirões, o Ribeirão Arrudas e o Ribeirão da Onça, né? Então, cuidando dessas nascentes, né, de alguma forma ou de outra, você está cuidando do córrego do Capão, você está cuidando do córrego do Vilarinho, você está cuidando do córrego do Onça, né, e também do Rio São Francisco e também do mar, né, então tudo é um caminho. Então, se todas as comunidades ribeirinhas se mobilizarem, né, e cuidarem do seu recurso, é um patrimônio de todo mundo, né, um bem que vai ser feito para todos, né. Nas entranhas da terra, o córrego do Capão murmura sua melodia ancestral. Em seguida, o córrego Vilarinho se entrelaça, sussurrando seus segredos debaixo do asfalto que o afloga. À medida que avança, o Ribeirão da Isidora canta a poesia da perseverança, contornando os obstáculos, fortalecendo-se na jornada. O Ribeirão do Onça, um curso vivo e indômito, expressa a força da natureza que clama por nossa proteção. Unidos agora ao Rio das Velhas, testemunha do tempo, refletem histórias que abraçam as eras. A correnteza nos conduz ao grandioso Rio São Francisco. Vida que flui em nossa essência, sustento de milhares, símbolo de nossa herança. E ao final dessa jornada, abraçando a vastidão, o Oceano Atlântico as acolhe em seus braços. Ali, o rio se confundia com o mar. De um lado, Brejo Grande, do outro, Piaçabuçu. O mar avança, pois o velho Francisco enfraqueceu. A água agora é salobra, dias mais, dias menos. O farol da antiga comunidade do Cabeço já não indica mais o caminho aos barqueiros, pois a água tomou para si tudo a seu entorno. O ribeirinho que nos atravessou em seu barco reclama da pesca pouca e das águas que vem trazendo a poluição. E aí, na hora que está lá no mar, a gente fica aprendendo que o mar é o grande reservatório das águas. E aí aquela água, ela é evaporada, e aí as nuvens entram para dentro do continente e vai chover novamente sobre aquela cidade, eu vou mantendo aquele ciclo. E a gente esquece, por exemplo, de falar de um grande reservatório das águas, que é a terra. A gente fala do rio, a gente fala do córrego do Capão, mas o córrego do Capão não é só naquele lugar onde eu vejo a água passando. O córrego do Capão é toda aquela terra que está em volta. Aquilo tudo é córrego do Capão. Então o cara que está lá no alto do morro, ele também é córrego do Capão. E aí, por exemplo, o que ele faz dentro do lote dele que impacta aquele curso d'água que passa lá embaixo? Para a gente começar a perceber este elemento, curso d'água, como um elemento que estruturou esse espaço. E estruturou esse espaço num tempo de longuíssima duração. E essa longuíssima duração foi construindo suas pequenas delicadezas que precisam de ser respeitadas. Porque qualquer coisa que eu faça ali, de qualquer jeito, ele transforma completamente um sistema e que eu às vezes não percebo. De médio prazo e de longo prazo, eu acho que é a gente observar as formas de ocupação desses lugares e criar uma relação de troca, né? Então eu habito esse lugar e eu planto, né? Eu cuido, eu não poluo a água, né? Então criar as condições para que essas pessoas que já vivem nesses lugares possam aperfeiçoar sua convivência pelo não descarte, pela não contaminação da água. Ó, eu fico pensando assim, a gente olha assim para trás, assim, faz um balanço, fala assim, a gente caminhou tão pouco, parece, né?
Mas a gente olhando para trás assim, a gente vê que a caminhada não foi em vão não, né. Porque a gente começou 2012, 2013, assim, meio sem saber o que queria, né, meio sem foco, né. A gente sabia que queria preservar o córrego, mas não conhecia muito a história dele, não sabia das demandas reais do córrego, né. E com essa trajetória, o projeto surgiu, o Núcleo Capão, porque é o núcleo do Manuelzão. Então o Manuelzão deu uma assistência primeira, né, ele faz uma assistência e tal, para mostrar os caminhos, né, de como a gente pode se organizar enquanto luta, enquanto movimento, né. Então a gente foi, conhecendo mais sobre o córrego, sabendo mais das demandas e onde buscar, né, o que fazer, quais os caminhos possíveis, né. Então hoje a gente olhando para trás, assim, lá começou meio incipiente, a gente não sabia o que fazer, sabia que tinha um córrego, sabia que queria preservar, mas não sabia como. Hoje em dia a gente vê essa caminhada, sabe, assim, os projetos que chegaram, as pessoas que vão encontrando, que a gente vai encontrando pessoas no caminho, né, maravilhosas, assim, que vão trazendo também, que pensam como a gente e até então estávamos meio que sozinhos, assim, o que fazer? E aí o movimento meio que agrega essas pessoas, né, então pessoas que permanecem mais, né, estão com a gente mais tempo, tem pessoas que passam pelo movimento e tem muitas pessoas que passam e deixam, assim, experiências boas, eu falo presentes, né, igual teve os projetos de arquitetura e urbanismo pensando na microdrenagem, né, o da Priscila Mello, da Amanda Henriques, da Daniela, que foi o último, né, pensando e apontando pra gente que a gente, tipo assim, tá no caminho certo, né. Pra gente vislumbrar isso aqui como uma área de preservação e uma área de lazer e um parque, né. E aí a gente fica igual eu fico conversando muito com a Núria, que é professora também e abraçou o Capão, né, com os alunos do paisagismo do IF, a gente tem a missão, assim, meio que construir novos imaginários para essa área. A horta Clareia Terra começou o processo de ser criada, ser pensada a partir da nossa companheira Roseli, que se inscreveu num programa da Suzan, que é um programa de instalação de hortas comunitárias na cidade, onde eles têm alguns critérios, né, para estar instalando a horta, que é questão de um espaço público, tem que ser um espaço público, tem uma metragem lá, que é uma metragem mínima,
E aí nisso fez a inscrição em 2018 e em 2021, no final de 2021, a gente conseguiu esse espaço, conseguiu a parceria da Suzan, e aí a gente conseguiu fazer essa instalação da horta. A Suzan fez o cercamento, apoiou com alguns insumos, e aí a gente construiu, desenhou os canteiros, desenhou como que seria a horta. Eu acho que é muito bonito, por exemplo, a realização da própria horta comunitária, assim. Eu acho que isso aqui porque é uma horta comunitária ciliar, né? Ela tá do lado do Córrego do Capão, ela tá aqui do lado. E ela é essa realização dessa possibilidade de existir vida e de existir fartura e de existir beleza e de existir união e trabalho comunitário próximo ao córrego, né? Mesmo que esse córrego não esteja revitalizado como a gente quer. E de que essa construção coletiva, né, nossa, em parceria também com o poder público que vem às vezes, ela é possível, e é possível mesmo aos pouquinhos a gente mudar essas realidades e de propor esse imaginário novo mesmo, né? De começar a tornar mais palpável o que é esse imaginário de conviver de forma mais harmônica a periferia e o curso d'água que está em leito aberto. Quando idealizamos a horta, pensamos na própria parceria da comunidade. O que a gente estava querendo de fato é a presença da comunidade para agregar no nosso córrego, do Núcleo Capão e tudo isso que a gente já faz, assim. A horta veio como uma forma de ocupar o espaço que antes estava ocioso, que era um espaço de entulho, de bota fora, e aí vem para dar um outro sentido, né, para esse espaço. E a ideia era que a comunidade viesse, participasse com a gente e ter esse movimento, sabe, de comunhão da comunidade com ela mesma e da comunidade com a horta, tipo, de ter esse contato com a terra, de sentir a terra, de ter esse cuidado com as plantas, e porque isso é muito enriquecedor, é terapêutico, né? E aí também trazer um bom alimento, trazer um alimento saudável para a comunidade, ter isso próximo, né, e de forma assim orgânica, sem agrotóxicos. Então, assim, a gente pensa em tudo isso, sabe? Então, são construções de novos imaginários para esse território, para esse Capão. A gente hoje tem pontuado muito a questão do parque, né? A necessidade de implementação, de plantação do parque do Conjunto Habitacional da Lagoa, que é uma área de 16 mil metros quadrados. Foi votado no plano diretor de 2019 da cidade de Belo Horizonte como área de preservação ambiental. E até hoje não havia sido destinado nenhum recurso para esse local, né? Eu acredito muito que toda transformação ela pode partir do afeto, assim. Eu entendo que o afeto é esse instrumento muito potente de transformação comunitária, o afeto com o território, o afeto com as pessoas do território pode trazer essa transformação, sabe? E eu acho que é isso. O que mais me emociona é ver que a gente, nesses anos todos, conseguiu construir várias redes de afeto entre nós pessoas e entre as pessoas e o território e o curso d'água e as coisas que a gente foi criando. O jardim eu dei o nome de Esperança, porque muitas pessoas passam aqui, vê o jardim, né, e comentam. Então eu quis que essa esperança fosse para dar esperança para outras pessoas, que a gente pode mudar, né, pode fazer diferente, né, e na atualidade tão triste, que eu acho tão triste, o jardim traz alegria, né? Preserva a natureza, né? E eu fico feliz quando eu vejo uma borboleta no meio das flores e que isso possa trazer para outras pessoas também essa realidade que pode ser mudada. Se cada um fazer a sua parte. E é uma pequena parte que eu e minha família queremos deixar.
Desculpa. A preservação da natureza, do meio ambiente, que outras pessoas, outras crianças possam reconhecer a necessidade para um mundo melhor. O maior rio do mundo passa aqui na minha aldeia. Ele traz a vida no seu seio e traz comida para minha ceia. Segue o curso no seu pulso, impulso e delicadeza. É o brilho, é o andarilho, é o filho da mãe natureza. Ser denso e intenso não é crime. Violento é o cimento da margem que o oprime. Oprime o leito, oprime o peito, não tem respeito. Como se ir e vir por aqui também não fosse o seu direito. Essa rua tem um rio, mas houve um desvio, sufocado no asfalto debaixo do meio-fio. Essa rua sem o rio é um tremendo vazio. As sombras das correntezas são tempos sombrios, onde Narciso viu seu rosto no lixo do esgoto. É o fetiche do consumo, do prazer e do conforto. Acredite no que eu disse, o homem moderno está morto. Quem matou o Rio Doce está solto atrás de um outro corpo. Mas a água transforma o que está à sua volta, transborda com beleza, velocidade e revolta. A previsão do tempo é chuva e enxurrada, deslizamento, afogamento e toda quebrada alagada. É uma selva de pedra no meio da estrada, cidade-jardim concretada, cidade-jardim asfaltada. Salve o onça, o arruda e o leitão, o acabamundo, o isidoro, o feijão e o capão. Matar a sede do verde do chão. Nossa revolução? Por que não? Nossa revolução? Por que não?